Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Um comerciante foi encontrado morto no bairro Primavera, em Viana. E a cena da família chegando no local do crime mostra mais uma vez a face cruel da violência. Suzy Faria acompanha esse caso. Ô Suzy, pode ser um crime aí ligado ao tráfico de drogas, né, minha amiga? Boa tarde para você. Boa tarde, George. Boa tarde, Bruno e amigos do TN. Exatamente. É bem provável que esse crime possa ter relação com o tráfico de drogas. A vítima, um comerciante de 27 anos, morador ali de Viana, foi morto dentro do próprio carro, mas o corpo dele só foi descoberto quilômetros num outro bairro vizinho de Primavera. E a família ainda encontra aí um mistério. A polícia segue essa linha de que pode ter alguma coisa envolvida com o tráfico, porque de dentro do carro nada foi levado, nem o próprio veículo, que é um bem aí bastante caro na mão daquelas pessoas que querem fazer dinheiro rápido, né? Mas eu estive lá, vi o drama da família, vi como é que a família ficou surpresa, foi surpreendida ao saber que o corpo dessa pessoa, dessa vítima, estava numa área abandonada lá em Primavera. Vamos acompanhar na matéria. Quem chega no carro é a mãe e o pai da vítima. A cena a seguir é uma que nenhum deles queria passar. Os dois correm para confirmar se era mesmo o filho. E no chão, quando chegam mais perto, encontram Vinícius Nascimento de Souza, de 27 anos. Chocados com o que veem, os pais se desesperam. A mãe ajoelha perto do filho. O corpo dele foi encontrado perto das Torres, no bairro Primavera, em Viana. A cena triste se repete com a chegada da irmã e da esposa. Vinícius era comerciante. Ele e a mulher tinham esse trailer em Marcílio de Noronha há 8 anos. E há menos de 15 dias, ele trabalhava como motorista de aplicativo. Os peritos da Polícia Civil avaliaram que, pelas condições do corpo, Vinícius foi morto de madrugada e em outro local e depois deixado aqui. Apesar do corpo ter sido encontrado lá no bairro vizinho de Primavera, a polícia acabou encontrando o carro da vítima, o carro de Vinícius, aqui no bairro de Marcílio de Noronha, a cerca de 300 metros de onde está instalado o trailer dele, que ele abriu há cerca de 4 anos. O carro foi deixado nesta posição. E lá dentro, a polícia encontrou indícios de que o crime aconteceu todo ali dentro. A perícia descobriu que Vinícius foi morto dentro do carro com uma única facada no pescoço. E pelo modo como tudo aconteceu, o assassino estava no banco de trás, o que indica que o crime aconteceu enquanto ele trabalhava como motorista. A polícia recebeu ainda a informação de que a vítima estava fazendo o serviço de transporte de drogas para traficantes, mas essa informação ainda será investigada. A família abalada não quis falar com a imprensa, mas informou que o filho, apesar de trabalhar, era dependente químico. A última vez que ele manteve contato com a família foi por volta de 2 horas da manhã. O perito da Polícia Civil colheu digitais no carro para identificar quem participou do crime. A suspeita é de que pelo menos 2 pessoas estejam envolvidas. A polícia ainda trabalha com a hipótese de que Vinícius pode ter sido vítima de assalto, mas nada dele foi levado, nem o celular. Pois é, esse crime aí está sendo investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Viana. Vocês viram ali os investigadores do plantão da DHPP tentando levantar informações que possam levar à prisão dessas pessoas que participaram do crime. Vinícius Nascimento de Souza vivia ali, ele já foi preso por assalto à mão armada, mas isso lá em 2014, de acordo com a família, pagou a pena. Estava agora trabalhando, estava fazendo Uber há cerca de 15 dias e a primeira informação seria pensar que ele foi vítima de latrocínio. Mas quando a perícia abriu o carro e reparou que nada tinha sido levado, aí já muda de figura. Agora, então, a família e a polícia pedem para que alguém tenha informação, alguém possa ter visto algo aí que ajude a esclarecer esse homicídio, que ligue então para a polícia e para o 181, para tentar localizar e identificar os assassinos. George, Bruna. Valeu, Suzy. Obrigado aí pelas suas informações. Olha, pessoal, um casal de amigos foi rendido em Cariacica e sequestrado pelo bandido. Chegando na Serra, a mulher implorou para ser liberada. Foi quando ela conseguiu pedir socorro na base da concessionária que administra a BR-101.
De acordo com a polícia, o assalto aconteceu nas proximidades desse motel que fica na altura do bairro Tabajara, em Cariacica. Uma mulher de 31 anos chegava de carro para buscar um amigo quando os dois foram abordados por um criminoso armado. Ele ordenou que o rapaz assumisse a direção do carro. Depois que assumiu a direção do veículo, o rapaz foi obrigado a dirigir o carro, saindo ali do bairro Tabajara e pegando a rodovia do Contorno no sentido Serra. O tempo inteiro, tanto o rapaz quanto a moça de 31 anos, eles ficaram na mira da arma do criminoso. Quando chegou exatamente aqui nesse ponto da rodovia, no quilômetro 281, a mulher implorou para que o bandido a deixasse descer do carro. E ele deixou. Ela não pensou nem duas vezes. Quando foi deixada às margens da rodovia, correu e pediu ajuda em uma base da Eco 101. No local, funcionários ajudaram a vítima a acionar a polícia militar. Os PMs do 6º Batalhão estiveram na base e assumiram a ocorrência. A PRF também deu apoio. De acordo com os policiais, a segunda vítima foi liberada minutos depois nesse outro posto da Eco 101, ainda na Serra. A PM fez buscas pela região, mas o carro não foi localizado. O carro ainda não foi recuperado e os bandidos também não foram presos. E daqui a pouco vamos receber ao vivo a candidata ao Senado Federal, Rose de Freitas, do MDB. A candidata abre a rodada de entrevistas com os 9 candidatos que estão na disputa pela vaga no Senado. Então, imperdível, é daqui a pouquinho. Isso aí, combinado. Agora, a gente dá só uma olhada nessa imagem que a gente vai exibir agora. Bota aí na tela, por gentileza, uma imagem impressionante. Observe, a moça sai correndo de dentro de um supermercado. E olha o que esse homem faz com ela. Ele bota o pé na frente dela propositalmente, a gente observa que foi de propósito, claro. E olha o que acontece com ela, gente. Ela cai com tudo no chão, se machuca, óbvio, não estava esperando. Olha aí de novo. Ela sai andando depressa, né, do supermercado. A gente observa que ela sai correndo. Foi na direção dela mesmo, Foi na direção dela, foi proposital e ela é surpreendida por esse homem. Isso aí aconteceu na Serra, em Serra Sede, foi no fim de semana, foi em frente a um supermercado. E o que testemunhas contam, gente, é que esse homem já é conhecido ali da região. Ele seria uma pessoa em situação de rua, usuário de drogas também, e fica sempre importunando quem passa por ali. Ele fica andando pelas ruas, mostra um descontrole, faz isso direto. Já teria feito isso outras vezes, tá? Inclusive, ele é acusado também de dar um tapa no rosto de uma moradora e que ele normalmente vai para cima das mulheres, viu? Xinga, agride verbalmente, né? E nesse caso é a segunda agressão física que ele faz contra uma mulher. A gente procurou a polícia militar e a polícia civil também para saber se foi registrada alguma ocorrência nesse sentido, né, em Serra Sede, mas a gente ainda não obteve resposta. Agora, claro que a gente fica muito chocado com uma imagem dessa. Você imagina se ela cai e bate a cabeça no chão, poderia ter sido até fatal, né, do jeito que a pessoa pode cair. É muito grave isso. Imagina, você está na rua andando tranquilamente e é abordado com essa agressividade dessa maneira, né? Uma imagem que deixa a gente revoltado. Pelo que você relatou, né? Não é a primeira vez de casos registrados por ele. Vários moradores moradores ali da região, conhecem esse homem que está aí. Então a gente pede aí que realmente a polícia faça alguma coisa. Não, sem porque dúvidas. poderia ter acontecido algo pior, poderia ter batido a cabeça, ela se protegeu ali com a mão. Então é preciso fazer alguma coisa. E já deu um tapa no rosto de uma moradora, então a polícia realmente tem que ter uma atenção especial aí. Vamos falar agora da guerra do tráfico em Morro de Vitória. O homem suspeito de chefiar o comércio de drogas no Morro do Cabral foi morto durante um confronto com a polícia. Vamos chamar novamente a repórter Suzy Faria, que tem as informações para a gente. Suzy, é com você. Pois é, George, esse fato aconteceu sábado à noite, quando mais de 20 homens armados saíram do Morro do Cabral para tomar o Morro da Piedade. Esse morro que vira e mexe está sendo alvo e sempre acontece ali uma chacina, aonde tempos atrás a polícia colocou até um DPM para evitar que esse tipo de situação acontecesse. Mas pelo que a gente viu, não deu muito certo não e a invasão aconteceu. Só que antes que se transformasse numa chacina, como essa facção queria, como essa gangue queria, a Força Tática interferiu e impediu, frustrou esse ataque. Mas não sem baixas aí, viu? Nós fizemos uma matéria relatando exatamente como tudo isso aconteceu. Vamos acompanhar para vocês verem a situação que os moradores do Morro da Piedade continuam enfrentando naquele bairro. Vamos acompanhar.
Os vídeos mostram o resultado de uma tentativa frustrada de invasão de traficantes do Morro do Cabral ao Morro da Piedade. Ligações insistentes dos moradores do bairro para os CIODs levaram a Força Tática a verificar a situação. Muitas ligações de moradores preocupados com essa situação. De posse dessas informações, a gente prossegue ao local, monta 2 patrulhas na região da Piedade. O fato aconteceu no sábado à noite. A chegada da Força Tática para conter os invasores resultou em 2 confrontos no bairro. Em um deles, os policiais tiveram que enfrentar um grupo com mais de 15 traficantes. Uma patrulha sobe por um lado e se depara com 7 a 10 indivíduos armados, de colete, arma longa na mão, inclusive fuzis, e há um confronto. Desse confronto, um desses indivíduos é baleado e com ele é apreendido uma calibre 12. No outro lado, a outra patrulha também se depara com outro grupo de indivíduos armados, também com colete, também com armamento longo. Há um confronto e um outro é baleado. Rogério Melo Chagas, 31 anos, o Gerão, um dos responsáveis pelo ataque e pelo tráfico do Cabral, morreu. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Felipe Xavier Leotério foi baleado em um outro confronto e socorrido até o hospital. Durante a incursão da PM no morro, os invasores tentaram fugir e 2 dos integrantes da gangue foram presos próximos do Parque Moscoso. São eles João Vitor da Silva Calheiros e Tiago Nunes de Oliveira. A PM apreendeu diversos materiais, munição, armas, rádios comunicadores e até um drone. De acordo com o capitão Almeida, os levantamentos feitos pela Polícia Militar indicam que esse ataque feito pela gangue do Morro do Cabral era para aterrorizar os moradores. A intenção deles era provocar uma chacina aqui em cima e, dessa forma, não se importando se as vítimas fossem moradores ou traficantes rivais, dominar o morro. O traficante ele não está preocupado se é morador, se é traficante. Que eles encontrassem, ele muito provavelmente fariam uma chacina. Segundo o capitão, a PM se mantém nos morros para evitar novos ataques e quaisquer tipos de retaliação. A Polícia Militar, nesse momento, ela se coloca como um escudo perante essa situação. Então, os criminosos estão ali. Se a Polícia Militar não se faz presente naquele momento, provavelmente uma chacina tinha acontecido naquele local. Pois é, as informações que o Serviço de Inteligência tinha era de que, por causa da morte desse chefe aí do tráfico do Morro do Cabral, o Rogério Chagas, de 31 anos, poderia haver retaliação, inclusive com queima de ônibus. Por isso, o policiamento nos morros aqui da capital foi reforçado para que esse tipo de situação não acontecesse. E como eu falei antes, Jorge, Bruna, Morro da Piedade vem sendo o alvo da bandidagem há muito tempo, o que está tirando o sono dos moradores de lá. O DPM, que foi construído na base do morro, pelo jeito, não tem conseguido impedir que o avanço pela mata lá no alto continue acontecendo, levando aí esse temor aos moradores. E como disse o capitão, eles queriam era provocar uma chacina, independente de quem vissem pela frente para poder matar. Podia ser trabalhador, morador, podia ser traficante, não importava. O que eles queriam era levar terror para os moradores do bairro lá da Piedade. Um alerta aí para a polícia e também para as autoridades que podem fazer alguma coisa por esses moradores. É com vocês aí no estúdio, George e Bruna. Misericórdia, um trabalhador fica literalmente no meio do fogo cruzado. Agora, sabendo disso aí, tem que ter um reforço do policiamento ali na região, né? Mais ainda, porque só o DPM realmente não está dando conta, não. Suzy, obrigada aí pelas informações, viu? Até mais, minha amiga. Gente, agora olha essa história. Bandidos fortemente armados invadiram uma escola em Cariacica atrás de criminosos rivais que estavam jogando bola na quadra. Pois é, um jovem de 25 anos fugiu dos atiradores, invadiu uma casa, mas acabou assassinado. O crime aconteceu na Rua 95, dentro do quintal desta casa que fica no bairro Nova Rosa da Penha 2, em Cariacica. Felipe Pereira da Silva, de 25 anos, foi assassinado com 5 tiros, sendo 3 na cabeça. De acordo com a polícia, Felipe estava na quadra dessa escola que fica aberta aos finais de semana junto com outras pessoas, quando homens armados, que seriam de uma gangue rival, chegaram aqui para dar um ataque. Todos correram
Felipe foi perseguido por alguns metros, até que pulou o muro da casa de um morador aqui do bairro para tentar se proteger. Mas um rival pulou atrás dele e Felipe acabou assassinado. A polícia esteve na quadra e apreendeu uma arma de fabricação caseira, além de drogas. Tudo foi deixado para trás durante a correria. Ainda segundo a PM, na casa em que Felipe foi assassinado mora um homem que não tem relação alguma com o tráfico de drogas e ficou assustado com o crime. Familiares estiveram no local e se desesperaram quando souberam da morte de Felipe. A Polícia Civil foi acionada e a casa isolada para o trabalho da perícia. O crime vai ser investigado. Como a Vanessa informou aí, a Polícia Civil já está investigando esse caso. Agora a gente fala de um acidente de trabalho em Guarapari. Veja como ficou o funcionário que trabalhava na reforma desse prédio no centro da cidade, gente. O andaime desabou e ele ficou preso pelo cinto. Moradores do edifício acalmavam a vítima. Nós não tivemos aí informações sobre o resgate. Na semana passada, outro acidente como esse. 2 trabalhadores ficaram pendurados no andaime da obra do prédio em Vila Velha. Eles foram resgatados sem ferimentos. A construtora foi multada em R$ 7 mil por não ter profissional de segurança do trabalho. Que susto, hein? Desespero para esse trabalhador. Olha só, a gente mostrou na semana passada uma obra que foi invadida pelo mesmo criminoso diversas vezes. Em menos de uma semana, foram 4 furtos. Cansado de tanto prejuízo, o responsável pela empresa montou um esquema para flagrar o bandido e deu certo. O casal caminha na calçada. O homem disfarça, mas entra na obra de um condomínio na Praia da Costa pela 5ª vez. A imagem não mostra, mas o bandido cai numa armadilha montada pela equipe de vigilância do local. Cansados de tanto prejuízo, eles ficaram monitorando para flagrar o criminoso, que acabou pego com a boca na botija. Para entrar na obra, o ladrão usou a mesma tática de antes. Ele escalou uma árvore que fica aqui na frente e então pulou a fachada. Ele foi até ali a entradinha do almoxarifado, pegou uma escada e aí veio descendo essa rampa aqui, ó. Ele caminhou nesse sentido, onde futuramente vai funcionar a garagem desse condomínio. Aí ele posicionou a escada justamente aqui, ó, nesse ponto. O objetivo dele era só um: entrar por esse buraco que mede aproximadamente 2 palmos. Dentro do almoxarifado, o suspeito furtou várias conexões de gás. Com o produto já em mãos, ele saiu pelo mesmo lugar que entrou, o buraco no chão do almoxarifado. Só que o furto dessa vez não deu certo. O invasor acabou flagrado pelo vigilante do local. Felipe Gomes de Oliveira acabou preso pela polícia militar. A gente fingiu que não tinha ninguém, né? Deixou do jeito que ele mexeu aí, deixou a escada para fora, as coisas todas. Saí para fora, tranquei para fora o portão, como se não tivesse ninguém. Aí, por volta de 2 e pouco da manhã, ele pulou para dentro. Esperamos eles pegar as coisas e quando ele estava saindo, a gente enquadrou ele. Felipe entrou outras 4 vezes na mesma obra, em pouco mais de uma semana. A primeira foi no dia 4. Ele saiu do canteiro levando vários fios de cobre e ferramentas. No dia seguinte, ele voltou e furtou uma TV. Nos 2 dias seguintes, Felipe retornou para pegar mais fios de cobre. Na certeza de que não seria pego, voltou na madrugada dessa segunda-feira, mas não teve sucesso na empreitada. O prejuízo deixado com as invasões ultrapassa R$ 20 mil. Ele deve botar a vigia aí para ver se cessa esse negócio desses assaltos, né? Esses roubos. De novo, hein? É muita cara de pau. O criminoso foi autuado em flagrante por furto e já está no presídio. Agora vamos falar de um assunto que está tirando o sono e até mesmo a saúde de muitos brasileiros. Dívidas, gente, mas tem mutirão para negociar com os credores e tentar se livrar aí desse problemão, né? O Procon da Serra está promovendo uma ação com 200 empresas. Quem sabe alguma pode te atender aí. Vamos para lá, vamos conversar com a repórter Vanessa Calmon, que está por lá e vai trazer as informações para a gente. Boa tarde, Vanessa.
Muito boa tarde, Bruna, boa tarde, George, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Eu já estou aqui, então, no ProCidadão na Serra, porque está acontecendo esse mutirão de renegociação de dívidas, sim, tá, gente? Mais de 200 empresas estão participando, as pessoas podem vir até aqui para ver, né, se consegue aí renegociar a sua dívida, colocar a cabeça no travesseiro com um pouquinho mais de tranquilidade. Para a gente dar esse servição, a gente vai conversar com a secretária de Direitos Humanos, Lília Mota, aqui da Serra. Secretária, muito boa tarde para a senhora. Já fala para a gente, então, quem pode procurar esse mutirão de renegociação? São apenas para só moradores da Serra ou também outras pessoas? O que encontra aqui? Então, boa tarde, Vanessa, boa tarde, Bruna e boa tarde, George. Então, o mutirão, especificamente vai ser voltado para os munícipes aqui de Serra, mas se vier alguma pessoa de outro município, ela também será atendida. Prioritariamente vamos estar atendendo os nossos munícipes. Ele vai estar atendendo hoje, nós começamos às 9 horas da manhã e vai até às 17 horas, vai ter até sexta-feira, né? Não tem horário de intervalo, embora parou um pouquinho para o almoço agora. De manhã nós já distribuímos 40 senhas e essas pessoas já foram atendidas, já tivemos casos exitosos aí. Então, assim, depois se você quiser dar uma falinha lá com o pessoal da empresa da financeira, pode falar também. Então fala pra gente que empresas são essas que estão aqui, né? Tem instituição financeira, tem também a questão de contas de água, contas de luz atrasada. Quem é que está aqui? Isso, nós estamos com a Federação Brasileira dos Bancos, que é a FEBRABAN, né? E que estão com 169 agências bancárias, que ela está renegociando e negociando aqui através do telefone, mas a empresa está aqui. Nós estamos aqui também com a empresa de telecomunicação, as empresas de energias também. Nós temos de companhias de água e várias operadoras de telefonia que são mais conhecidas no mercado. São mais de 200 empresas, gente. Então, se você tem dívida em casa, com certeza eu acho que você vai conseguir encontrar uma solução aqui, né, secretária? Tem que trazer alguma coisa? Como é que é? Traga um documento de identificação, né, que vai demonstrar que é a pessoa que está ali requerendo, fazendo o seu pedido. E se a pessoa tiver algum boleto que demonstre, ou contrato que demonstra aquela compra, aquela relação que foi feita de contratual, também facilita bastante na hora da negociação. Bom, e além disso também a pessoa ela pode negociar mais de uma dívida, né? Por exemplo, ela tem dívida em banco e tem dívida também em relação à conta de água, conta de luz. Ela pode renegociar mais de uma dívida aqui? Com certeza, ela precisa sair daqui já com toda a negociação, com toda aquela empresa que ela estiver presa e precisando liberar o crédito dela, ela pode estar aqui hoje fazendo. Qual que é o grande objetivo desse mutirão? O principal objetivo desse mutirão, principalmente, é devolver o crédito ao consumidor, né? Quando você tem um consumidor que perde o seu poder de compra, o seu poder de consumo, você tem uma pessoa estagnada, uma pessoa que ela fica parada e ela não consegue gerar renda nem gerar riqueza, nem para ela mesma, nem para o município onde ela está. Então é um benefício para o município que tem o seu cidadão, o seu município gerando riqueza no local, e você tem também benefício para a própria pessoa que tem o seu crédito liberado e ela pode consumir e ela pode investir nela também. Tá certo, então. Então, quem tiver aí uma dívida, quem quiser renegociar, ela procura aqui, então, como é que faz? Vamos dar o serviço de novo? Vamos lá. O serviço ele vai funcionar de segunda a sexta, de hoje até sexta-feira, das 8 até as 17 horas. Está sendo aqui no Portal de Jacareípe, na sede do PROCON. Você traz a sua documentação que demonstre aquele contrato, aquela dívida, e você vem, tem um telefone também de contato, né? O telefone de contato é o 32527242. Você pode estar ligando para tirar algumas informações. E nós temos um caso exitoso que acho que a colega está demonstrando aí, que foi um caso de 6.700 que passou para 1.800, né, que foi agora pela manhã. E o bom de tudo é que esse valor ele ainda é parcelado. A pessoa tem esse valor parcelado em parcelas que ela consiga pagar e ela pode também sair daqui já com o carnezinho dela. Gente, olha, 6.000 e tanto, né? 6.700 para 1.800, realmente está muito bom, parcelado ainda. Dá para você conseguir chegar no final do ano aí com um dinheirinho a mais, né? Se Deus quiser conseguir renegociar suas dívidas, voltar a ter poder de compra. Secretária, muito obrigada pelas suas informações. E é isso, gente, serviço dado, né? Serviço muito bom, inclusive, hein, Bruna, George? Dá para folgar, respirar aliviado, só não pode fazer mais dívida, né? Tem que se organizar, gente. Vanessa, obrigada aí pelas informações. Excelente oportunidade para quem está em casa. E no próximo bloco começa a sabatina com os candidatos ao Senado Federal. Rose de Freitas, do MDB, é a primeira a ser entrevistada. Aguarde para conhecer as propostas da candidata. A gente já volta.
Estamos de volta, agora 12h28. Vamos falar de eleições 2022? Nós seguimos com o compromisso de ajudar o nosso público a ir às urnas bem informado no próximo dia 2 de outubro. Depois da sabatina com os candidatos ao governo do Espírito Santo, a partir de hoje, os amigos do TN vão acompanhar as entrevistas com os candidatos ao Senado Federal. E você, de casa, você sabe o que faz um senador? Bom, eu posso te dizer que é um cargo fundamental para o exercício da democracia. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal. Eles são eleitos para mandatos de 8 anos e são os olhos atentos a tudo que diz respeito ao Congresso Nacional. No estúdio do TN1, a candidata Rose de Freitas, do MDB. Ela vai apresentar as propostas que pretende desenvolver caso seja reeleita senadora. Rose de Freitas é jornalista, radialista, professora. Já foi deputada por um mandato, deputada estadual e 6 vezes deputada federal e foi eleita senadora em 2015. Boa tarde, candidata. Boa tarde a todos. Esse é um momento da democracia que importa muito à população, porque é aí que ela colhe as informações, esclarece as dúvidas e pode tomar uma posição melhor. Candidata, o tempo da sua entrevista começa a contar a partir de agora. A gente vive aí um cenário, né, de cortes e privatizações na educação. UFES e IFES não ficaram de fora. A gente tem um bloqueio de 14,5%, né, da verba destinada às universidades e aos institutos. Eu gostaria de saber da senhora como a senhora tem articulado para tentar minimizar os danos aos estudantes capixabas. Na verdade, não é minimizar. Eu presidi a Comissão de Orçamento desde 2019. O governo sistematicamente vem cortando as verbas da educação. Tivemos muitas perdas, inclusive de manutenção da política de assistência ao estudante, que é muito importante para aqueles que não podem e não têm condições de pagar, custear sua passagem, sua alimentação e tudo mais. E no último orçamento que eu presidi, eu propus recapitular toda a história da educação e mostrar as perdas crescentes que a educação tinha. E aí tem um testemunho não só do meu estado, mas do Brasil inteiro, que nós conseguimos recuperar 5,7 bilhões de reais para devolver, pelo menos, a educação ao patamar de 2019. O que a gente tem que fazer, e daqui a pouco estarei de volta, nós temos que discutir com o governo, porque o governo tem tantas outras coisas para restringir o orçamento, mas logo na educação, absolutamente necessária, como é que funciona a universidade se você faz cortes tão profundos, e os IFES, como é, e o ensino básico e a merenda escolar na educação não se deve mexer. Essa é uma luta que eu me sinto à vontade para falar, que é uma luta de sempre na minha vida como deputada federal e senadora, e eu tive a oportunidade de poder resgatar esses valores. E agora o governo novamente praticou o corte. Candidata, já que a senhora falou de orçamento, em 2019 foi criada uma nova modalidade, né, o orçamento do relator, conhecida aí por toda a imprensa como orçamento secreto. Não fica muito bem clara, né, quem recebe, quanto recebe, como é feito isso daí, ao contrário do passado. A senhora é a favor do orçamento secreto? A senhora recebeu verbas para o Espírito Santo do orçamento secreto? Eu presidi a comissão 2 vezes, fui a primeira mulher a presidir a maior comissão que tem no Congresso Nacional e no Brasil. E naquela época não tinha orçamento secreto, a primeira, e voltei a presidir novamente. Nós tivemos um grande debate até lá, porque o relator não pode, ele por si só, garantir o orçamento para onde quer que seja a reivindicação seja colocada e depois ali camuflar que valor é esse e pelo menos dizer que verba é essa, para onde vai e quem pediu. Isso não tem aceitação no Congresso. Infelizmente ainda estão praticando o orçamento atual com as rubricas do orçamento passado e permaneceu o orçamento secreto. Quando o Supremo Tribunal pediu que todos entregassem a relatoria relatando suas emendas para que eram, todos fizeram, inclusive eu, né? O meu orçamento, o que eu pratico para o Estado do Espírito Santo, não é só a emenda individual, a emenda de bancada, todos eles nós assinamos em conjunto até. E ele é publicado, está visível, está nas minhas redes, não sou a favor, inteiramente contra. Como a senhora avalia o governo Bolsonaro, candidata?
Olha, o governo Bolsonaro teve erros e acertos, né? O grande erro é achar que a democracia não vale nada, né? Essa liberdade que estamos tendo aqui de conversar, de falar, de discutir, debater, é um princípio fundamental na vida de quem acredita na liberdade. Eu acredito na liberdade. No acerto, a distribuição de recursos para o país inteiro. Tiveram muitas obras que estavam paralisadas e essas obras foram contempladas com recursos para suas conclusões. Erro, o tratamento que se deu à pandemia. A pandemia, em qualquer lugar do mundo, uma epidemia, ela tem que ser tratada com a responsabilidade pública que o mandatário tem que cuidar da pessoa e não experimentar uma contradição tão profunda com a ciência que é respeitada no mundo inteiro e que tem avanços importantíssimos. Se nós temos vacinas que salvam vidas, é avanço da ciência. E você não tem que contestar a ciência. Esse foi um erro. Acerto, tiveram muitos investimentos na área social que nós cobrávamos, que desde a época da Dilma nós tínhamos um problema, inclusive das creches que foram anunciadas, não foram cumpridas, não foram construídas. E, infelizmente, por parte do ministro da Economia, nós temos um erro grave, que é a falta de planejamento. Um país desse tamanho tem que ter planejamento. Nós tivemos uma receita inflacionária de mais de 700 bilhões de reais. Além do orçamento que nós votamos, debatemos, emendamos, nós tivemos mais de 700 bilhões, mas era uma receita inflacionária, que não pôde ser aplicada em lugar nenhum, porque por causa do teto de gastos, não poderia ser para investimento, para pagamento de gastos e tudo mais. Então tiveram erros e acertos, aliás, como todo o governo. Vamos falar de uma reclamação frequente dos comerciantes e moradores, que é o prende e solta. O Judiciário diz que faz isso porque está cumprindo a lei. Quem faz a lei? O Senado e o Congresso. É possível resolver essa situação do prende e solta dos bandidos? Eu acho que tem que discutir a segurança como um todo. Eu fui relatora de todos os recursos destinados à área de segurança. Não faltou recurso para a segurança pública no Brasil, e não é desse governo, do governo passado, do retrasado. O que eu acho que falta é que a segurança precisa ser menor planejada. Me fizeram essa pergunta na redação. A senhora é contra a saidinha do preso? O preso que está lá dentro e que quer se ressocializar, o preso que está estudando, que tem uma oportunidade aqui fora, você teria coragem de proibi-lo de sair para visitar a sua família? Faz parte desse componente social você valorizar a atitude do preso. Não, nós não teríamos coragem de fazer isso. Mas aquele preso que sai para ter oportunidade de não voltar, será que ele lá dentro da cadeia, ele não teve indícios de comportamento que demonstrava que ele poderia fazer isso? E por que não acompanhar os presos na sua primeira saidinha? Por que não saber exatamente o que ele faz? Qual é o comportamento social? Então não basta discutir, modificar a lei. Aliás, em lei, sobre lei, eu entendo bastante, né? Estou no 8º mandato, eu escrevi quase todas as leis para combater a violência contra a mulher e não conseguimos. Então não vai adiantar você mudar o Código Penal ou qualquer outra iniciativa que você tem, se você não estruturar a segurança pública capaz de monitorar o seu preso, capaz de oferecer os elementos para que ele possa ser reinserido na sociedade. E basta só, não, eu vou mudar a lei penal e vou acabar com a saidinha. Ponto. Eu mudei todas as leis sobre a questão Maria da Penha, eu ampliei a lei, mudei todas as leis que falam sobre violência para a mulher. Eu acabei com a violência? Não consegui. Diminuiu a violência? Não consegui. Porque o princípio básico que isso possa acontecer é se eu mexer na matriz, que diz que é na educação que homens e mulheres são iguais. Então as crianças têm que se educar para conviver numa sociedade mais igualitária, em que a cidadania e os direitos de uma mulher sejam respeitados, tanto quanto do homem. É a mesma coisa da prisão. Você vai dizer, eu vou mudar todas as leis que estiverem aí, e agora proíbo, ninguém sai, eu prendo ele até se ele respirar, se ele ler uma revista diferente. Não é isso. A segurança pública precisa ser reestruturada. A partir do momento da captura do preso, saber a história dele, de que lar ele veio, tentar resgatá-lo até dentro do sistema prisional. Então, eu sou a favor que você permita que os bons saiam
e os ruins, os de mau comportamento não saiam. Mas quem é o ruim e quem é o bom? Será que o sistema penitenciário não consegue identificar isso, cuidando dele 24 horas? É uma outra discussão que tem que ter sobre segurança pública. A senhora é a favor ou é contra a redução da maioridade penal? Olha, eu era a favor, sabia? Eu tinha uma visão de que, a partir do momento, se você é capaz de votar, que o voto é facultativo, escolher quem governa o país, você tem que ter responsabilidade civil e criminal. Mas o que eu vejo é que o Estado não cumpriu o seu papel e não cumpre o seu papel de cuidar da criança. Eu escrevi a Constituição com mais 500 e tantos parlamentares. E lá diz quais são os deveres do Estado. O Estado só faz agora repassar as suas obrigações para que o município, muitas vezes com arrecadação pequena, faça tudo. Cuide da creche, cuide da mulher gestante, não tem hospital na cidade, não acompanha o bebê depois de nascido, não orienta a mãe, não tem a pró-infância, não tem o ensino fundamental adequado. Então, é uma cadeia de falhas que leva a colocar, muitas vezes, um garoto de um lar cheio de problemas na rua. E aí, o primeiro delito dele prende ele. Em que momento nós vamos resgatar essa criança? Ok, candidata. Chegamos aqui rapidinho, né? 10 minutos. Mas já acabou? Já acabou, mas a senhora tem um minutinho para falar diretamente aos eleitores. Por favor, o relógio já está na tela. Eu vou falar como mulher. Eu vou falar da importância que tem as mulheres participarem da política, as mulheres estarem junto para tomar decisões dentro desse país. Nós somos mais da metade da população e, no entanto, nós não temos percentualmente essa representação dentro do Congresso. Eu estou no meu 8º mandato e sou senadora que trabalha pelo Estado do Espírito Santo 24 horas. Eu acho que esse voto tem grande importância para a economia e para todas as políticas sociais. Eu queria dizer isso e convidar que todas as outras mulheres venham para a vida pública, porque eu acho que nós podemos melhorar muito o país. E não queremos perder essa vaga no Senado Federal. Seria colocar mais um homem, nada contra os homens, mas tudo a favor da luta das mulheres. Obrigada, candidata, pela entrevista. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. No retorno do TN1, cobrança de dívida termina em confusão e briga. Não sai daí não, a gente já está voltando. 12h, 42 minutos, TN1 está de volta e mais uma vez o flagrante de drogas nas partes íntimas. Vanusa Santana vai falar com a gente sobre esse assunto. Ô Vanusa, a mulher estava tentando levar os entorpecentes para quem, minha amiga? Boa tarde para você. Luna Maria, boa tarde para você, o George. Muito boa tarde para os nossos amigos do TN que nos acompanham aí de casa. Estava tentando entrar com drogas para entregar ao companheiro dela, que está preso ali no complexo penitenciário do Xuri. Essa situação aconteceu no domingo à tarde, durante ali a visita. A mulher foi identificada como Ledilma Bise, de 55 anos. Ela chegou ao presídio por volta de 1h30, 2 horas, e aí tinha que passar pelo procedimento, que é passar no body scan, que é um equipamento que faz o mapeamento aí do corpo da pessoa que está chegando para fazer a visita. Quando ela passou por esse equipamento, os agentes penitenciários perceberam ali um volume, uma coisa diferente na parte de trás da roupa íntima dela. O que aconteceu? Ela foi, então, encaminhada para uma agente mulher, penitenciária, para poder fazer a revista. No caminho ali, antes da revista, ela acabou confessando que carregava, na verdade, ali na calcinha, na parte de trás da calcinha, cerca de 10 buchas de haxixe. A droga seria entregue ao companheiro dela. Agora, pasmem, que ela conhece há apenas 1 mês. Ela começou a se relacionar com 1 mês, ele acabou preso e pediu que ela levasse essa droga para ele, que está preso ali em um dos presídios do complexo penitenciário do Xuri. Acabou aí ficando, é claro, no body scan, que é o equipamento que faz esse mapeamento. E aí, logo após a revista, antes da revista, ela acabou entregando e ainda disse que acabou fazendo o que ele queria, porque ele deu a dica para ela que colocasse que colocasse 2 calcinhas,
Ou seja, que as duas calcinhas aí iria, né, dar aquela deschavada para o equipamento não encontrar nada. Enfim, mas não, gente, não tem jeito. Eu ainda estou aqui, antes de entrar, eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu já fiz quantas vezes, né, mulheres, homens que são pegos nesse equipamento do Bodyscan. Esse equipamento, todo mundo que passa, que entra lá no complexo, passa por ele. Então não tem jeito, vai ser pego de uma vez, ou de uma forma ou de outra. Então assim, ela pensar que usando duas calcinhas e colocando ali, malocando essa droga, que eram 10 buchas, gente, buchas de... deve ser grande, né? A quantidade para poder você esconder ali fica difícil. Então assim, não tem como passar despercebido, né? E ela acreditou aí no companheiro de 1 mês, porque ela conheceu ele há apenas 1 mês, e se deu mal, né? A gente entrou em contato, Bruno e George, com a Polícia Civil para saber o que aconteceu. Porque na manhã de hoje, a gente encontrou com ela lá no Departamento Médico Legal, onde ela passou por exame. E a Polícia Civil disse o seguinte, que ela foi autuada, sim, por tráfico de drogas, foram 10 buchas aí de haxixe, e na manhã de hoje ela já foi encaminhada ao presídio capixaba. Bruna, George... não tem como, né? Você vai colocar a droga no corpo, vai passar pelo aparelho e vai detectar aonde tiver a droga no seu corpo. É arriscar muito, né? Ou a certeza da impunidade, né? Que vai ser pega e depois vai ser solta. Realmente complicado. Agora está moderno, né? Não adianta. Vanusa, obrigado aí pelas informações. Manuela Machado agora tem um recado pra gente. Olá, e o recadinho é o seguinte, Máximo Reboques, tudo para o seu reboque você encontra aqui. Fabricação, reforma e tudo para o seu reboque é com a Máximo Reboques. Reboques novos a partir de R$ 4.999, engates a partir de R$ 599,99, instalado no seu veículo e com a facilidade de pagamento em até 18 vezes nos cartões. Aceitamos o seu reboque usado na compra de um novo. Aproveite também nossa super promoção de pneus. Pneu Aro 14 novo a partir de R$ 369. Pneu Remold de qualidade e com garantia Aro 14 por apenas R$ 259. A Máximo Reboques fica localizada na Carlos Lindenberg, em Vila Velha, próximo ao viaduto. Entre em contato por este QR Code ou ligue pelo WhatsApp 99637 4009. Acesse o site comercialmaximo.com ou procure no Google Máximo Reboques. E tudo para o seu reboque é com a Máximo Reboques. Valeu, Manuela. Pessoal, vamos ver agora uma imagem impressionante e uma fala também. Roda aí. É outro que vai tomar uma pausada, fica ligada. Ó. Eu vou pra morte, eu tô falando que eu vou pra morte. Nós vamos morrer nós tudo. Eu tô avisando, ninguém tá acreditando. Meu Deus, que desespero. Deu para entender direitinho que era um caminhoneiro que estava fazendo isso? Eu vou pedir para rodar de novo, posiciona aí, para a gente ouvir novamente, que parece que é algo que foi construído ou não, mas isso é verdade, tá, pessoal? Roda de novo aí essa fala, por favor. É outro que vai tomar uma pausada, fica ligada. Ó. Eu vou pra morte, eu tô falando que eu vou pra morte. Nós vamos morrer nós tudo. Olha isso, gente. 2 caminhões passaram do outro lado, mais um carro. E ele tinha ainda ultrapassado, se a gente percebeu ali antes, 3 carros. Ele ficou no meio dos dois. E passou ali na frente, né? Tudo bem que estava tracejado, mas daqui a pouquinho a gente vai falar a resposta da PRF. Sim. Mas ele colocou em risco a vida desses dois, de quem estava nesses 2 carros, nesse caminhão que ele está passando aí agora, e ele já viu que vinha um caminhão. Olha isso, Bruna. Outros 2 caminhões enormes. Eles tiveram que jogar para o acostamento para não bater. Você imagina se não tivesse ali, né, um acostamento ou um tamanho bom para a pessoa desviar, isso é uma tragédia. Olha que imprudência. Total. A gente tem alguma resposta da Polícia Federal em relação a isso? Temos sim, a assessoria da PRF reforça que logo que teve acesso a esse vídeo, ela fez um levantamento
equipamento para tentar identificar, buscar e responsabilizar a ação desse condutor junto com a Polícia Judiciária. Segundo a corporação, o motorista cometeu, aí nesse vídeo que a gente está vendo, pelo menos 3 infrações de trânsito. Apesar de ter ultrapassado num local permitido, como a gente vê, né, ali a linha, a sinalização mostra, ele foi imprudente, visto que não havia tempo hábil para realizar uma ultrapassagem com segurança, óbvio, né? E ele infringiu aí o disposto no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Mas a gente não sabe se esse homem foi identificado e preso, se ele vai responder sobre o que ele fez, né? Gente, isso daí parece-me uma tentativa de homicídio. Total. Né? E coletivo ainda, está colocando em risco a vida dele, né, que para ele não tem valor, já que ele falou que vai morrer, ele mesmo fala, mas está colocando a vida em risco de um monte de gente que passa pela BR-101. Isso foi em Macaé, mas esse motorista, né, é de uma empresa de Guarapari. Olha aí. É de empresa de Guarapari, ou seja, estava vindo para cá e poderia acontecer uma tragédia, gente. Isso tem que ser apurado de qualquer jeito. Isso aí. Vamos falar agora que neste domingo um incêndio na região do Parque da Fonte Grande, em Vitória, assustou os moradores. O vento forte espalhou as chamas que chegaram bem perto das casas. Pela manhã, uma brigada da prefeitura conseguiu controlar o fogo, mas à tarde, novos focos surgiram. O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no combate ao incêndio. Não houve feridos nem danos materiais. Vem comigo que eu tenho um recado importante para você, viu? Poder contar com os principais canais de jornalismo do Brasil e do mundo faz toda a diferença, né? E escolher quando recarregar sua programação no seu Sky pré-pago também. Assim, você fica por dentro das notícias, séries, filmes, esportes e da programação perfeita para a criançada. E olha só que bacana, gente. No Sky pré-pago, você não paga mensalidades, você compra o equipamento e pronto. Só recarrega quando quiser. Tem recarga de 3, de 7, de 15 e de 30 dias. O dinheiro ficou curto? Tem problema não, você faz uma recarga de R$ 9,90. Sobrou um pouquinho a mais? Ótimo, faz uma recarga de R$ 25,90. Bom demais, né? Então aproveite que nesse mês a instalação é de grátis e você faz aí uma economia de até R$ 200. Maravilha, né? Todo mundo precisando economizar um pouquinho. Depois disso, só fica fora da notícia quem ainda não tem o Sky pré-pago. Não vai perder essa, vai. Ligue 3003-9557 e na dúvida, vai de Sky. Um incêndio destruiu a casa de um vendedor ambulante. Ele e a esposa dormiam quando perceberam as chamas no colchão. Vizinhos ajudaram no combate às chamas, mas praticamente, gente, tudo foi perdido. Dinheiro do aluguel, roupas, imóveis e um instrumento de trabalho da família. O Wilton estava dormindo com a esposa quando viu um clarão no quarto. Falei, amor, você acendeu a luz? Apaga a luz aí. Só que quando eu olhei pro lado, já tava pegando fogo na casa, no colchão, no meu colchão. Aí, do nada, eu peguei ela no colo, tirei ela, passei por cima do fogo e saí correndo e trouxe ela para fora. E voltei lá para dentro para tirar a botija. A bebê do casal de apenas 5 meses, por sorte, não estava em casa. Hoje a neném não estava com a gente, graças a Deus, né? Porque poderia ter acontecido alguma coisa. Com a neném, poderia vir a óbito, porque foi muita fumaça. O fogo começou por volta das 7h30 da manhã. Foi questão de segundos entre o Wilton socorrer a esposa dele aqui para o quintal e o quarto inteiro ser consumido pelas chamas. As telhas, inclusive, que ficam em cima do quarto, acabaram quebrando com o calor do incêndio. A única reação do Wilton foi pegar essa caixa d'água aqui, que no momento do incêndio estava cheia, tinham 500 litros de água aí dentro, e jogar ela para dentro do quarto. Isso porque a caixa d'água ficava ali em cima daqueles blocos de concreto. E o quarto, o cômodo, né, ficava bem ao lado. E mesmo assim, com a ajuda de vizinhos, jogando a caixa d'água, né, toda a água ali dentro do cômodo, o fogo não apagou. A ternite aqui quebrou tudo, nós jogou a água ali, mas não apagou o fogo, não pegou a mangueira, tacamos mais água aqui e controlamos o fogo todinho, mas perdi tudo mesmo. Em minutos, a casa inteira, que fica aos fundos de outra residência em Nova Cobilândia, Vila Velha, foi destruída pelo incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a informação é de que o fogo tenha começado no ventilador que estava no quarto. O Wilton é vendedor ambulante, sustenta a família vendendo amendoins. O instrumento de trabalho dele foi perdido no incêndio, assim como o aluguel da casa que já estava separado e
todas as coisas. Perdi celular, perdi dinheiro que eu ia pagar o aluguel, perdi minha mercadoria, igual vocês filmaram ali. Vocês estão com a roupa do corpo, praticamente? Estamos com a roupa do corpo, né? Umas 2 bermudas ali e umas roupas que minha mãe me doou ali também. O Wilton agora conta com a solidariedade das pessoas para recomeçar. Eu vou pedir ajuda a todo mundo aí, se puder estar ajudando. Ó, gente, quem puder ajudar o Wilton, pode entrar em contato pelo telefone. É o 981 15 3075. Olha, agora a Manuela Machado tem um recado pra gente. Olá, Casa do Serralheiro esmaga preços. Confere aqui na tela comigo. Coluna pronta, R$ 69,90 peça. Telha Galvalume, R$ 39,90 metro. Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil, com uma grande variedade de produtos. Só aço de qualidade. Além da entrega mais rápida do estado e atendimento VIP, recebemos o seu projeto. E junto com os nossos especialistas, recomendamos o melhor custo-benefício. Casa do Serralheiro joga junto com você. Estamos na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Etibá, Linhares, São Mateus e agora em Vila Velha. Pode ligar, queremos atender você. 3226-8045. Casa do Serralheiro, a gente se envolve de verdade. Obrigada, Manuela Machado. Gols da rodada chegando, hein? Teve empate entre São Paulo e Corinthians e também entre Goiás e Flamengo. Meu time também empatou, mas foi em 0-0. Tá tudo igual. E o Grêmio venceu o Vasco de virada. Vamos aos gols. São Paulo e Corinthians. Juliano trabalhou na frente de Yuri Alberto, que dominou e soltou uma pancada de fora da área. A bola entrou no canto direito de Felipe Alves. 1-0 Corinthians. Aos 33, Éder cobrou pênalti com força no centro do gol. Cássio caiu para o lado esquerdo e a bola passou rente ao pé dele, mas acabou entrando. Final São Paulo 1, Corinthians também 1. Grêmio e Vasco. O jogo mal começou e após cruzamento de Edmar, a bola passa pela área e chega em Léo Matos. De primeiro, lateral da equipe carioca acerta o chute e estufa a rede do Grêmio para abrir o placar. Aos 9, Edilson cruza, a zaga do Vasco afasta e a bola sobra para Vitelo, que ajeita e chuta fraco. A bola desvia e trai o goleiro Thiago Rodrigues. Aos 19, em contra-ataque mortal, Biel dispara em velocidade, atrai a marcação e rola para Tassiano invadir a área sozinho. De primeira, o meio-gremista bate cruzado e estufa a rede. Final, Grêmio 2, Vasco 1. Goiás e Flamengo. Aos 35, Renato Júnior fez o cruzamento para Pedro Raul, que conseguiu ótima parede na área e ajeitou para a chegada de Diego, que bateu de primeira no ângulo de Santos. 1-0 Goiás. Já no fim, aos 42, Arrascaeta fez o cruzamento pela esquerda e Léo Pereira dividiu com Tadeu na pequena área. Na sobra, Matheus França empurrou para o gol. Final, Flamengo 1, Goiás também 1. E time forte, hein? Flamengo empatou, mas não perdeu. Não perdeu, mas tamo aí. Vamos seguir. Demais. Beijo, Valeu, gente. Tchau, até amanhã. Até amanhã.